Deus abençoe vocês, queridos irmãos. Eu sou médico de ouvido, nariz e garganta há 50 anos e pastor. E quando o pastor Paulo me convidou, eu falei, vou cantar. Mas eu estou profundamente rouco. Um otorrino rouco. Para vocês verem que médico também morre. Mas eu não vou cantar, fica para a próxima, porque eu vou voltar, porque essa é a minha igreja em São Paulo. E o Paulo Romero é o meu pastor. A gente tem algumas referências na vida, alguns pastores que nos ministram. O Paulo Romero e a Simone, esse casal querido, eles são referência para mim. Sempre abençoaram a nossa igreja lá no Rio de Janeiro. Ele é amado. Se vocês não quiserem mais ele por aqui, a gente segura o Paulo na mesma hora. E a Simone vai junto. Mas eu sei que isso nunca vai acontecer, porque o coração do pastor Paulo está aqui na Igreja Cristã da Trindade. Eu sinto que Deus colocou no coração deles, como casal, a liderança de uma igreja aqui em São Paulo. E a história dessa igreja mostra a mão do Senhor abençoando. Antes também de pregarmos, eu queria falar para o pastor Paulo Romero a importância que você teve na Maranata. Nos anos 80, né? A igreja ainda estava nesse processo do avivamento. Nossa igreja surgiu de uma denominação histórica, e naquele fogo do avivamento, irmãos, muita coisa teve que ser acertada, não é verdade, pastor? E Deus mandou o pastor Paulo Romero para nos abençoar com a sua apologética, o ensino do equilíbrio do avivamento, que foi muito importante isso. E ser pentecostal sem ser furioso. Isso. E então, vocês imaginam influências vindo de todo lado, né, pastor? Dente de ouro, essas coisas assim, de todo lado. E o pastor, então, vinha à nossa igreja para congressos, mensagens, sempre trazendo uma palavra de equilíbrio. Mas o que eu sempre também admirei em você, pastor Paulo Romero, é que muitas vezes as pessoas que se dedicam assim à apologética ou ao ensino mais, como é que eu digo, o ensino teológico, perdem um pouco o fervor evangelístico, né? Aquele fogo. Mas o pastor nunca perdeu esse fogo evangelístico e sempre nos abençoou. Olha, pastor, eu tenho várias e várias anotações das suas mensagens. Eu tenho mania de anotar a mensagem. Quem me conhece sabe disso. E eu tenho várias, e de vez em quando, mexendo nos meus livrinhos, meus caderninhos, eu encontro mensagens formidáveis. Nesses dias, encontrei uma que você ministrou um congresso de juventude nosso, sobre Timóteo. Uma bênção. Então, muito obrigado, pastor, por sempre ter aceitado o nosso convite, por Simone sempre ter liberado o pastor. Os pastores vieram com um vídeo, nós dois viemos ao vivo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o Paulo, muito rouco, eu também estou vindo de um resfriado, e ele estava muito preocupado de conseguir pregar a mensagem inteira sem a voz falhar. Aí ele falou, Cláudio, me ajuda. É um prazer, marido. 50 anos estamos nos ajudando. E também ministramos muito juntos, né? Então, eu vou ter a honra de falar com o meu querido para um casal querido também, e para a igreja querida. Nós temos ministrado para casais ao longo desses 40 anos. De casado, fizemos 50. 50 anos de casados. Então, nós temos ministrado para muitos casais, no Brasil, nos Estados Unidos,
Meu Deus, do Rio Grande do Sul até Manaus, mais de 200 encontros de casais nesses 40 anos. Mas, agora que nós estamos um pouquinho mais idosos... Experiente. Tá bom. Nós resolvemos ficar um pouquinho mais quietinhos. Quem quiser ouvir as minhas músicas, é muito fácil. É só pegar no YouTube e colocar lá. Paulo César Brito. Também está no Spotify Spotify e no Apple Music. Tá, nessas coisas todas. Então, lá as minhas músicas que eu tenho composto, e junto com a Claudete, que tem sido uma boa parceira. Mas nós viemos aqui nessa manhã para contar uma história linda da Bíblia, uma das mais lindas do Novo Testamento, que está no capítulo 12 do livro de Atos. Vamos dar um tempinho para vocês abrirem a palavra, mas vamos lá. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 16 soldados. Para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as suas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. No grego, autônomos. Não havia controle remoto naquela época. E o portão se abriu automaticamente. Autônomos, no grego. Genial. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos.
Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Nos ajuda, Jesus, para que nós possamos Amém. tirar deste texto princípios bíblicos que abençoem todos esses irmãos nesta manhã de festa e a esses que nos ouvem pela internet, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando a gente lê um texto na Bíblia, o importante é descobrir no texto os princípios que a Bíblia quer nos ensinar. A Bíblia tem princípios. Esses princípios são de Deus para o nosso crescimento espiritual. Então, eu quero tirar alguns pontos. Eu e Claudete descobrimos alguns pontos que nós precisamos prestar atenção no texto para que a gente possa crescer na nossa esperança, na nossa alegria e no nosso equilíbrio religioso, teológico. Vamos lá, primeiro ponto. Mandou Herodes prender alguns para os maltratar. O mundo tem gente má. Existe gente cruel. Gente que não gosta da igreja, não gosta da fé, não gosta do Senhor Jesus, não gosta do nosso modo de viver, de constituir nossas famílias, dos nossos princípios éticos. Tem gente que é do contra. Herodes mandou para maltratar. No mundo tereis aflições, meus irmãos. O mundo tem essas coisas. Nós não podemos ser ignorantes nessas coisas e nem devemos duvidar da bondade de Deus, porque essas coisas existem. Tem gente que numa hora dessa está vendo, se Deus me amasse, eu não ia sofrer, se Deus me amasse, eu não ficava doente, se Deus me amasse, meu marido não pedia emprego. Irmãos, no mundo a gente tem que abrir o olho, porque o mundo jaz no maligno e nós estamos vivendo no meio de um, sei lá, do nome que se dá a esse mundo atualmente, e é o que nós temos, mas a gente não pode perder a esperança que o Senhor está no controle de tudo. Aleluia. Aleluia. E havia, irmãos, oração incessante. Viu, pastor, aquele grupo? É o grupo que, muita oração, muito poder. A igreja orava. Irmãos, quando a igreja ora, o inferno estremece, porque Deus opera. O nosso Deus ouve orações. Que coisa maravilhosa na sua aflição, na sua tristeza. Você sabe que o seu Deus ouve orações. E quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Ele está ali. Então, você imagina quando a igreja se une em oração, a presença de Deus é algo fantástico, algo real. E eles oravam em favor de Pedro. Eu acho que é por isso que Pedro estava tirando um soninho, viu? Não é? Irmãos, às vezes algumas pessoas lá na igreja, irmãs, irmãos, dizem, estive naquela ou naquela reunião de oração e lembramos de você e do pastor Paulo. Aí eu digo, eu tinha certeza. A paz que a gente sente no coração, a gente sabe que é fruto da intercessão da igreja por nós. E além do mais, meus irmãos, eles oravam por Pedro. Notaram? Havia oração incessante a favor de Pedro, não de Tiago. Tiago já havia morrido. Nós, evangélicos, não oramos por mortos. Os mortos estão ou na presença de Deus, ou na condenação. Vai depender de como foi a vida dele, da fé que ele entregou o seu coração a Jesus. Então, isso aí já é o segundo princípio. Nós não oramos por mortos, nós oramos por pessoas que estão vivas. A oração era por Pedro, que estava lá no meio de 16 soldados acorrentados numa
algema. Milagres existem. Milagre existe até hoje, irmãos. E aconteceu um milagre. É fantástico esse milagre. Um monte de soldado tomando conta dele, cadeias, mas não há impossíveis para o nosso Deus. As cadeias caíram. Precisou de alicate, né? de carcereiro abrindo ali, nada. As cadeias caíram. O anjo do Senhor, luz, algo assim fantástico, acordou Pedro do soninho dele. Vamos lá, Pedro. Bênção. Aliás, tenho dificuldade de entender como é que Pedro podia dormir numa situação dessa. O Tiago tinha sido morto e ele ia morrer no dia seguinte e ele dormia. Vocês sabem por que Pedro dormia no meio do problema? Porque ele conhecia o Senhor que ele prestava culto. Ele sabia que o nosso Deus era todo-poderoso, que poderia livrá-lo da morte. Ou não. Ele poderia ter sido morto no dia seguinte, mas a morte para nós não é uma tragédia. Nós estamos tristes aqui por causa do falecimento de um dos líderes dessa igreja, mas nós não estamos arrasados, derrotados, fazendo crise psiquiátrica, porque nós sabemos que Ele está na glória. Aleluia. A morte não nos abala. Aleluia. Glória a Deus. Eu grito até rouco. Irmãos, e o anjo deu ali as orientações para Pedro. Põe tua capa. Ou seja, faz o que você pode. Se calça, põe tua capa e vem. O que é isso, Paulo? O anjo, interessante, as algemas caem, mas o anjo manda ele botar a capa. Ora bolas, é muito mais difícil uma algema cair. O anjo podia ter feito assim com o dedo, capa, plau, no ombro do Pedro, a capa. Mas não, quem tem que botar a capa é o Pedro. Por que o anjo estava interessado que Pedro pusesse capa? Porque lá fora estava frio. Ele ia poder pegar uma pneumonia, assim como eu peguei essa rouquidão, porque eu bobeei. Põe tua capa, faz aquilo que é importante para a tua vida. Toma conta do teu colesterol, põe tua capa. Faz um regimezinho para perder mais do que 110 centímetros de barriga. Não é legal. Se você mede, tem mais de 110, começa a fazer... Cuidado, hein, Paulo? Cuidado. Eu estou quase lá. Põe tua capa. Cuida do teu casamento. Nós, pastores, de vez em quando, somos abordados por pastores, no meu casamento, meu marido foi embora, e a gente começa a ver tantas situações que o homem não presta. 80% dos divórcios é porque o homem é do safado. É verdade, os homens são mais safados. No céu vai ter mais mulher. Não me pergunte como. Põe tua capa no teu casamento, faz um carinho nela, você faz um poeminha. Eu não sou poeta, pastor. A mal copia do Drummond. Bolas. Faz um poeminha para ela, traz uma florzinha. A mulher não quer diamante, não, rapaz. A mulher quer ter o carinho. Se o diamante vier, glória a Deus. Põe tua capa nos teus estudos. Quer passar, quer ir para faculdade, quer melhorar de vida? Estuda. Tem jovem hoje perdendo tempo com aquela porcaria do TikTok. Passam horas ali. Vai estudar, põe tua capa. Põe tua capa nos negócios. Põe tua capa no estudo, põe tua capa no casamento, põe tua capa na vida, põe tua capa na tua vida espiritual. Tem gente que quer ser abençoado por Deus, mas não lê a Bíblia, só vem à igreja domingo de manhã e olhe lá. Quer saber? Põe tua capa, Deus vai te abençoar. Deus não vai fazer o que você pode e deve fazer. Bom,
Pedro estava assim, né, numa situação, olha, foi seguindo o anjo, não sabendo nem se isso era real ou não. No verso 9 diz, o que se fazia por meio do anjo. Mas anjo a gente tem que obedecer. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, foram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Esse é outro ensinamento. O anjo vem te socorrer na hora que você não dá conta. Mas, enquanto você dá conta, no teu dia a dia, o que vai te socorrer são as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, o Espírito Santo falando ao seu coração. Isso também é sobrenatural. Quando o Espírito Santo aponta para você que aquele caminho está errado, aquele outro está certo, isso também é orientação, é milagre de Deus. Mas não espere que o anjo fique te seguindo dia e noite. Porque senão ia ter a hora até que você ia falar assim, anjo, dá licença, um momentinho. Não é? A gente é casado, se ama, mas não tem horas que tu está querendo ficar um pouquinho sem te solicitarem? Não, Fala eu a não verdade. sei. Na eu hora não que sei. a gente quer dar uns beijinhos, o anjo podia ir lá para fora. Eu não sei vocês, mulheres, se o marido aluga muito. Eu não sei aqui como é que é aqui na igreja. Mas, Cláudio, pega aqui para mim. Cláudio, olha só que legal isso aqui. E, às vezes, a Cláudia só quer ficar um pouquinho, né, na dela. Até nós. Solitude. Irmãos, nós temos o Espírito Santo. A gente não precisa do anjo, a não ser nas grandes emergências. Nas grandes emergências, o Senhor, sim, vai mandar algo extraordinário, que você nem sabe como é que está acontecendo. Mas no teu dia a dia, Espírito Santo e a palavra de Deus. Interessante, depois que o anjo se apartou, o Pedro resolveu ir para a igreja, para a casa de Maria, etc. Resolveu. Ele decidiu ir para a igreja. Há certas coisas na vida da gente que Deus nos orienta, Deus nos abençoa, o milagre acontece, mas há certos momentos que a gente tem que decidir, ter escolhas. Você precisa escolher coisas boas. Não fica. Tem gente que diz assim, quer ver? Eu perguntei para um garoto lá, você já se casou? Não, eu estou esperando que Deus me mostre com quem eu vou casar. Sabe quando é que ele vai casar? Nunca. Você tem que ter escolha, você tem que tomar atitude, tem que fazer alguma coisa. Toma atitude na vida. Pedro resolveu ir para a igreja. E você? Quais são as suas atitudes? Quais são as suas escolhas? Deus vai abençoar você, mas você precisa fazer boas escolhas, em nome de Jesus. Depois daquele episódio, né, da menina, a gente parece que está vendo um filme, né? Ela olha Pedro, fica tão feliz que, em vez de abrir a porta para o Pedro, olha só, gente, é muito, muito real. O que eu acho fantástico da palavra de Deus é que isso aqui não é historinha montada. Isso aqui é vida, vida real. E nesse episódio, a gente quase que percebe isso como se fosse uma filmagem dessa reação dessa menina. E quando Pedro chega lá... A Rode foi abrir a porta, não foi? Não, isso eu já falei da Rode. Pois é, mas aqui, por exemplo, quem sabe, podia ser a Nicole. Fica em pé aí, Nicole. Já pensou? A Nicole foi abrir a porta. Olha para a turma lá para ver a Nicole aí. A Nicole podia abrir a porta. Não, mas primeiro a Nicole olhou e saiu correndo. Saiu correndo. Achando que era uma Deus visão. Deus te abençoe, Nicole. Depois é que caiu a ficha. Pois bem, Pedro chegou lá e contou-lhes tudo. Que coisa boa é contar um testemunho, gente.
É fantástico. Um testemunho é uma mensagem evangelística. Quando eu era mais jovem na fé, inclusive, pastor, aceitei a Jesus no mesmo ano que você, 71. E meu sogro, você não chegou a conhecer meu sogro, conheceu Zenildinha, famosamente chamada mamãe por você, não é? E meu sogro, eu muito tímida, irmãos, muito tímida. Para escolher um namorado assim espalhado, geralmente você é tímido. Então, eu no culto, sabe quando você está no culto, aquela jovenzinha de 18 anos, assim, amando aquela reunião, de repente o meu sogro falava assim, Claudete, eu estremecia todo, venha dar o seu testemunho. Irmãos, ali, o meu sogro estava me preparando para o ministério, como o pastor fez com o discípulo dele, né, pastor? Esqueci o nome dele. Pastor Josué. E sabe o que eu fazia? Não sabia quase nada de Bíblia. Eu contava do meu encontro com Jesus. Como eu me apaixonei pelas Escrituras. Como Ele tirou os medos do meu coração. Uma menina de classe média que tinha tudo. Pais amorosos, carrinho, faculdade, condições financeiras. E como Jesus chegou ao meu coração e me fez amá-lo profundamente, a ponto de não querer saber de mais nada, só ler a Bíblia, ir para a igreja. Esse e era meus o problema. pais... Eu queria dar uns apertos nela, ela queria estudar Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Acabou que eu me converti também. Irmãos, contem o seu testemunho. Se você não tem um testemunho para contar, começa a orar. Começa a orar. Porque o testemunho é vida real. Transformação real. Abençoa. E Pedro fez exatamente o que Jesus tinha falado para ele. Olha, Pedro, Satanás está te rodeando, mas eu orei por ti. Pedro, quando você se converter, encoraja os teus irmãos. Testemunho é encorajamento. Testemunho tem que trazer esperança. Tem que trazer vontade de ter Cristo. E ele fez isso. Pedro contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Você precisa testemunhar o que Jesus tem feito na sua vida. Você sabe por que algumas pessoas não testemunham? Porque Jesus não fez nada na vida deles. Eles não têm encontro com Cristo. Eles não amam a Jesus. Você deve medir a tua vida espiritual fazendo algumas perguntas. Eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus, a história da cruz, a misericórdia de Deus. Eu amo essas coisas. Meça a sua espiritualidade pelo seu nível de amor pelas coisas de Deus. Irmãos, o que a gente vê aqui? Que depois que Pedro deu esse testemunho, saindo, retirou-se para outro lugar. Graças a Deus que Pedro tomou essa atitude. Porque alguns, irmãos, às vezes, como é que eu vou dizer isso para que vocês me entendam? Há uma espiritualidade forçada. Exagerada. Uma espiritualidade forçada levaria Pedro a pensar, eu vou ficar por aqui mesmo. E o Espírito Santo, se acontecer se o alguma Herodes coisa... me prender de novo, Deus manda outro anjo, está entendendo? Então, eu vou ficar tranquilo, mas não fez isso não, ele foi sábio. Nós precisamos tomar atitudes sábias. Ele foi embora para outro lugar. Irmãos, eu lembro quando meu filho se converteu, e ele era bem levadinho, passou um pouco de tempo, eu disse, Paulinho, você precisa ir procurar os seus colegas. Ele tinha uma turminha, gente, fala sério. Tudo farinha do mesmo saco.
tudo, uns porqueira. Mas ele levava os porqueira lá em casa, a gente fazia amizade, então eu estava interessada que esses meninos também conhecessem o Evangelho. E eu falei, vai lá, vai chamar lá teus amigos. Ele disse, mãe, não está na hora. Ainda estou muito fresquinho no Evangelho. Eu não vou procurá-los porque eu não quero me contaminar. Viu, moçada? Turma aí que é crente, que está nova no Evangelho, não entra nessa de que você pode ficar frequentando aqueles lugares onde os princípios não são os princípios de Jesus Cristo, porque você é forte, você agora é crente, Nós não você somos vai resolver. Fortes. Nós somos fracos. Quando a gente considera isso, a gente se protege, tá vendo? Quem tem medo do mar não morre afogado, tá bom? Tem certos momentos que você precisa se afastar, certos ambientes que você não pode ficar vendo algumas coisas no computador, nem na internet. Purifica os teus olhos, afasta-te daquilo que pode trazer problema. Isso é princípio bíblico. Amém, igreja? Amém. E vocês viram que logo depois, Herodes ficou sabendo e eles começaram uma procura por Pedro, mas Pedro, movido pelo Espírito Santo, já estava aí seguindo o seu ministério, porque, irmãos, o ministério é algo fantástico. Você pode pensar assim, o ministério tem o pastor Paulo Romero, a Simone, eu sou só um membro da igreja. Não, você tem um ministério. E os sinais seguirão aos que creem. Aleluia. Os milagres, as libertações, o anjo na hora certa, o Espírito Santo dando orientação, os milagres seguirão vocês. Vai na tua missão e o Senhor vai te abençoar. E o Senhor vai te dar libertação, mas Ele também vai te dar atitude, escolhas, decisões inteligentes. Hoje à noite nós vamos estar aqui e nós preparamos alguma coisa que certamente vai abençoar seu coração. Procure estar conosco hoje. A nossa reunião começa às 18 horas. Venha estar conosco. Depois, amanhã, a gente já volta para o Rio, mas eu gosto de vir a São Paulo, porque aqui está a minha netinha. Fazer o quê? E também gosto de estar com vocês aqui na Igreja Cristã da Trindade. Eu não gostaria de terminar essa reunião sem fazer uma oração. Talvez eu me emocione um pouco. Eu sou um chorão, sabe, gente? Eu choro até para dar informação. Onde é a rua tal? É ali. Mas eu sou chorão. Mas não liga, não. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Amanhã eu volto para o Rio. Mas eu queria fazer uma oração por você. Quem sabe você está numa certa prisão aí, precisando de um anjo libertar você. Quem sabe você já foi liberto, precisa tomar atitudes certas para permanecer fiel a Jesus. Eu queria orar por você. Se você quiser, bota a mão aí no teu coração. Coisa de adolescente. Viu, Nicole? Coisa de adolescente. Mas é bom, a gente precisa ser menino. Quer ir para o céu? Seja menino. Menino na malícia. A gente não pode ser muito adulto, não. Para as coisas de Deus, a gente tem que ser criança. Então, seja um adolescente aí. Vamos orar. Meu Deus, eu não conheço a maioria desses irmãos que estão aqui nessa manhã. Mas eu tenho certeza que tu conheces cada um. Conheces o nome, conheces os dramas, conheces as dúvidas, conheces as vitórias, conheces algumas derrotas. Meu Deus, estende a tua mão de misericórdia sobre esses irmãos que estão aqui nesse momento e sobre esses que estão me ouvindo pela internet. Estende a tua mão de misericórdia. Senhor Jesus, quebra as algemas,
faz com que os portões de ferro se abram e que eles possam ter liberdade para te seguirem, para serem fiéis a ti. Nós oramos por eles em nome de Jesus. E toda a igreja disse: amém. Deus abençoe vocês.